Lisana tá conectado. Aqui, ó. Natália, então vamos lá, de novo. E aí, Natália, tenta tirar o seu vídeo para ver Vou se tentar fica entrar sem o vídeo aqui pra... isso. Isso. Vamos ver, Aham, vamos ver se fica melhor. tá. Tá. Agora você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Tá. Pra mim tá tranquilo aqui também, tá normal. Uhum, tá. Então vamos É, continuar. a questão que eu Você podia só ia... voltar um pouquinho, porque os outros não ficaram gravados, né? Porque acabou a conexão. Então, Ah, para sim. quem vai começar agora a ver a live, né, a gente já teve uma conversa falando um pouquinho sobre o que é ser terapeuta. Natália introduziu o trabalho dela, aí você vai falar um pouquinho novamente, faz um resumo, né, para você dar continuidade para as pessoas que agora vamos torcer para que a gente vá até Não, o tá. final, né, que isso fica gravado. Verdade. Bom, a gente estava falando, né, como tema principal, de como o caminho, né, que a gente percorre até chegar onde a gente chegou como terapeuta. Também das dores de ser um terapeuta, né? Sim, A questão que eu ia colocar agora é, é muito a questão da gente saber indicar outros profissionais, né? É, uma coisa que entra dentro aí da síndrome do Salvador também, né? A gente achar que a gente tá ali com uma técnica e que aquela técnica vai resolver tudo. E não existe uma técnica que resolve tudo, né? Até porque cada um é um, cada processo é um processo. Então é muito importante a gente saber identificar naquele momento ali, tá, eu fiz a minha parte, eu utilizei as técnicas que eu tenho, o que que eu posso fazer mais para aquela pessoa no sentido de para onde eu posso encaminhar, né? O que mais que eu posso fazer ali? Que técnicas mais que às vezes eu não trabalho que é importante para aquela pessoa, né? Porque muitas vezes eu vou falar assim, olha, essa questão aqui, vamos dar um exemplo bobo. Olha, essa dor de cabeça aqui é porque você trabalha, trabalha, trabalha e você não se dá ao luxo de descansar. Talvez tenha um programa aqui de não poder descansar, não se permitir descansar. E aí eu te dei a questão, né? O que que você vai fazer com isso? Se você continuar trabalhando, 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 o que que vai acontecer com o sintoma? Ele vai continuar ali, né? uhum, Não adianta eu te falar assim, Lisana, você leva o seu carro no mecânico, olha, o seu carro tá dando problema porque a gasolina desse posto aí não tá legal, não. A gasolina tá adulterada. E aí, trocou de posto? Não, esse posto é bom porque é perto da minha casa. Não vai resolver o problema, né? Então, assim, a pessoa ela tem também que estar aberta quando ela procura uma terapia, ela tem que estar aberta a ouvir, assim como o terapeuta tem que estar aberto a ouvir, né? E hoje a gente percebe que muita gente tem necessidade de ser ouvido. É muita necessidade de ser mas está ouvido. me vendo uma coisa aqui que talvez, né, como você trabalha a sua formação, né, fisioterapia, e trabalha com a dor, né, a dor do corpo, né, então, assim, quantas pessoas querem tratar essa dor? Porque na hora que fala, né, sobre essas dores, o que tem por trás dessa dor, provavelmente você deve encontrar muitas pessoas que não querem trabalhar isso, né? Eu vim aqui Sim, para tirar essa dor, é né? a dor. Porque assim, na origem emocional dos sintomas, Dr. Hammer falava que todas as dores têm uma origem emocional. Todas elas. Não só as dores, né? As doenças
tem uma origem emocional. Então, se você vai tratar uma dor no ombro e eu falo para você que você tem que olhar para o relacionamento com seu parceiro e você não quer olhar, a causa tá aí. A Uhum. causa não é porque você fica pendurando a roupa no varal ali todo dia, né? Tem uma causa emocional por trás. Então, o quanto você está disposto a olhar para essa dor também, né? Isso é muito importante. Uhum. E a gente tem uma cultura de, não, eu quero acabar com a dor. Então eu vou tomar um remedinho. Eu assim sou absolutamente a favor do medicamento, né? Eu não estou querendo dizer que as pessoas não devem tomar, mas é muito importante a gente buscar, tá, por que que o meu corpo trouxe isso? Então, se você toma um medicamento, mas você não vai buscar a causa, você está mascarando um problema. E aí o corpo vai fazer o quê? Vai trazer outro, né? Uhum. Ele traz uma dor para você olhar, ele traz um sintoma para você olhar. Ó, é igual aquele no carro, né? Quando a gente tem os avisos de que tem algo errado. Não A adianta você luzinha tampar ali acendeu, né? com. Ah, acendeu a luzinha, você vai tampar ali com papel. Não, não quero ver isso aqui, não. Não Aham. quero ver nada disso. Vai parar o carro qualquer hora, né? Vai parar, não tem jeito. Então, assim, Lisana, uma questão, né, que a gente estava introduzindo aqui, de indicar. É algo que a gente percebe muito na sessão. Às vezes tem algo que na microfisioterapia a gente vai estimular o corpo a voltar com o equilíbrio, né? O equilíbrio fisiológico dele, mas tem questões que a pessoa precisa de uma ajuda. Ela vai precisar ser acompanhada por um psicoterapeuta. Às vezes são processos muito longos que vêm lá da vida fetal, que vêm lá da infância, né? Então, assim, não é resolvido com uma sessão. E tem gente que chega com essa expectativa. Tem gente que chega pra mim e fala assim, ó, eu fiquei sabendo que você faz milagre, eu vim aqui pra você me curar. Eu não. A microfisioterapia, eu vou estimular o seu corpo a voltar ao equilíbrio. Não sou eu. É o seu Uhum. corpo que vai fazer o trabalho. Eu vou dar um estímulo pra ele, né? Então é muito Você assim. podia falar um pouquinho como que é esse processo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você ligar a sua câmera para ver. Se começar a dar os picozinhos, falhar, aí você tira a imagem novamente. Vamos fazer isso? Vamos, combinado. Né? Vamos ver Ah, se não vai falhar. é tão bom ver É você. tão bom ver, né? Bom, é tão bom ver e é tão bom o contato, né? Que nessa Aham. pandemia aí nós ficamos sem ele. A microfisioterapia ela é uma técnica de terapia manual, então ela usa o toque. E eu amo o toque, assim, sempre gostei, né? Como eu falei lá no início. Então a gente usa o toque para encontrar bloqueios. O que são esses bloqueios? São memórias celulares de alguma agressão que o corpo sofreu e que de alguma forma gerou um desequilíbrio ali. Então, esse desequilíbrio pode ser gerado em qualquer estrutura do corpo e por qualquer causa. Então, a gente tem causas tóxicas, a gente tem causas emocionais, radiação, qualquer causa. E aí, na Quando você fala microfisioterapia, do corpo, são todos os corpos energéticos? sim. Ou não, são todos Não, os não é só corpos. o não As é só o memórias físico, ficam não. em todos eles, né? Fica. A gente não pega só o físico, não. E aí, o que acontece? Nós temos os mapas específicos da microfisioterapia e esses mapas nos levam aos pontos de bloqueio. Então a gente encontra qual foi a causa, né? De que espécie foi a causa, é emocional, é tóxico, é químico, né? E o objetivo principal da microfisioterapia não é achar ali a data nem nada, não. É estimular o seu corpo ao equilíbrio dele, que todos os nossos tecidos, todas as nossas estruturas têm um ritmo vital, que é o ritmo que faz aquela estrutura funcionar. Então a gente acessa através do toque a perda desse ritmo vital e estimula para que o seu corpo retome aquele equilíbrio ali do ritmo dele, né? E aí a gente acaba achando o que causou, quanto tempo tem, exatamente pela perda desse ritmo, né?
E aí, nós temos no nosso corpo receptores, que são as nossas células de Merkel e as nossas... vários receptores que eles são sensíveis ao toque sutil. Por isso que no toque da microfisioterapia, quem já fez, né? As células de Merkel e os queratinócitos, eles captam esse toque e levam até o sistema nervoso. E uma questão importante vinda do toque é que nós temos a percepção da intenção do toque. Então, quando eu estou te atendendo, eu tenho que me esvaziar de mim, dos meus problemas, das minhas preocupações, para que você receba o meu toque ali da forma que o seu corpo precisa receber e eu completamente ligada a você, né? Porque se eu estiver te atendendo pensando, nem queria estar na minha casa. Não, eu queria essa pessoa chata. Eu não queria tratar essa coisa, essa parte dessa dor aqui, não, porque eu não gosto de tratar isso. A pessoa, a rede de Wi-Fi dela tá recebendo tudo isso, né? Então, muitas vezes, assim, eu falo, eu vou fazer todos os cursos que a Lisana tem, porque a Lisana tem muitos seguidores. E qual que é a sua intenção? Né? Qual que é a sua intenção como terapeuta? Qual que é a sua intenção quando você está cada um tocando? vai encontrar o seu jeito de ser terapeuta, né? E é interessante quando você fala disso, né? De esvaziar, né? Esse é o trabalho que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, nas constelações, isso, entra dentro do campo, né? Se você não se coloca a serviço daquele campo, não tem como você trabalhar. Como a psicoterapia reencarnacionista também, você se coloca a serviço, né? Você é Sim. simplesmente o quê? Um Um auxiliar, instrumento ali. um instrumento, né, da espiritualidade, porque você é um canal, o reiki, não é isso? O reiki é isso, né? Então, assim, você se coloca como um canal e a coisa vem, né? Como outras técnicas, né? Barras de axis também, né? O Theta Sim. Healing e todas essas técnicas aí, né? Então, precisa esvaziar daquilo que é nosso, né? Porque, assim, não é nossa necessidade, né? Porque senão você se coloca nesse lugar, né? Desse salvador, né? E aí, E às vezes o próprio paciente já vem, a própria pessoa já vem colocando o terapeuta no nível superior. E não é. É muita prepotência, né? O próprio terapeuta se achar superior. A gente precisa estar ali para o outro, a serviço do outro, e com a intenção totalmente coerente ali, né? Eu tô ali, a pessoa vem até mim, ela confia no meu trabalho, ela confia em que você às vezes vai expor algo que é algo que te machuca para o outro, né? Então o outro tem que estar presente, tem que ter uma atenção plena. Você vai estar para o outro pensando, tem que fazer almoço. Onde você vai chegar, né? Onde você vai conseguir levar o outro, encaminhar o outro, né? Então, é tudo isso que a gente tem que prestar atenção no caminho de ser terapeuta, porque às vezes a gente tem terapias aí, às vezes você coloca lá na internet, terapias holísticas. Tem um curso aqui, um fim de semana. E a responsabilidade disso, né? De você pois é. mexer com as É isso que feridas do você outro. falou, né? Pois é, o que eu faço com isso, né? De repente eu vi lá, senti alguma coisa, mas assim, é para falar ou não é para falar, né? É hora de falar isso ou não é hora, né? E é Então, muito interessante que quando você está conectado com a pessoa, quando você está focado ali, você sente, flui, uhum, né? Você consegue ver o time da pessoa, o que ela já não dou conta mais, né? E respeitar isso é muito importante, né? E hoje em dia a gente tem muita questão assim, a gente raramente está focado no que a gente está fazendo. Então, eu tô fazendo uma refeição ali correndo, pensando no horário que eu tenho que chegar no trabalho. Eu não tô 100% focada no que eu tô fazendo.
que isso, Sim. diante de uma pessoa que está ali para ser tratada, é muito sério, né? Uhum. É porque a gente está lidando com o ser humano, né? Com o É o ser ser humano humano. e todas as dores da alma, do corpo que ele traz, né? Pois é, e isso é sagrado, né? A gente tem que ter muito respeito com isso, né? Com, com essa entrega do outro também, né? Porque assim, ele está confiando em você algo que dói, né? É algo que às vezes são segredos, né? Às vezes são segredos, né? Eu até É, fechei a câmera aqui que é, começou a falhar. uhum. Ah, você está me ouvindo bem Estou agora? te ouvindo. Pode falar, pode continuar, né? Do que você estava falando, né? Desse trabalho, né? Da microfisioterapia e, enfim. Bom, aí eu queria falar um pouquinho dos tipos de escuta. Então, a Uhum. microfisioterapia, como ela é uma terapia manual, a gente tem essa questão do toque, né, do sensitivo. Então, o nosso corpo, ele tem vários tipos de receptores. O objetivo principal da microfisioterapia é através do toque, é o estímulo através do toque sutil. E aí, a gente complementa, no meu caso, eu uso as leis biológicas, né, a origem emocional dos sintomas, que me dá também que contexto emocional me monta uma historinha ali. No Hum. caso do emocional, em que contexto emocional aquele trauma foi embasado, né? Então aí é, é muito importante o paciente, todas as informações, todos os traumas, o nosso inconsciente ele grava tudo, tá tudo lá, né? O consciente tem acesso a muito pouco daquilo ali. Uhum. Então, às vezes, quando você está conversando, quando eu estou fazendo uma conversa com você antes de começar o atendimento, você já me solta, você já me solta várias questões assim. Por exemplo, você vai lá abordar comigo seus exames da tireoide estão alterados, está com hipotiroidismo. Na nossa conversa inicial, o seu inconsciente já solta questões, não, porque eu não tenho tempo para nada, porque meu tempo é corrido. E aí a gente vai ver, a tireoide está totalmente relacionada a questões do tempo. Então, essa escuta do terapeuta, ela também é muito importante. Porque tem palavrinhas que você vai soltar ali que são, assim, a chave para abrir um cadeado. Uhum. Então, assim, e eu estava falando com você o tanto que hoje as pessoas estão carentes de serem ouvidas, né? Hoje muita gente, você não liga mais para a pessoa, você manda mensagem. Então a gente não, ninguém mais está sendo ouvido, né? É. E esse papel do terapeuta é de extrema importância. Ouvir. A pessoa ela vai soltar palavras que são peças fundamentais, sem perceber, né? E tem até aqueles atos falhos ali que às vezes a pessoa solta também, sem perceber, Uhum. que vão te dar a pista de onde você tem que ir. É muito importante, né, Elisana? É, é interessante quando você fala do consciente e o inconsciente, né? Porque nós somos muito mental, né? E se a gente fica só, né, porque muitas pessoas chegam e já falam, né? Já chega com um diagnóstico também, né? Tipo, isso está acontecendo por causa disso, daquilo, porque fulano fez isso, ou eu fiz aquilo, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo, né? Se eu fizesse isso, estaria tudo resolvido? Ou se fulano mudasse, estaria tudo resolvido, né? Então, essa é toda a parte consciente que a gente consegue ver, né? E isso é o É, que é? É o quê? 10%, né? É muito é, pouco, né? é muito E, pouco. E ainda por trás disso, a gente tem o transgeracional, né? Que é o que a uhum, gente traz do que viveram lá atrás. Que a gente tem a mania de falar assim,
Ah, não, eu vivi isso, mas isso aí já passou. Isso aí eu não tenho que ficar voltando nisso, não. Já foi, já passou. E a consequência disso aí. Então a gente Sim. vai colocando a poeirinha embaixo do tapete ali. E quando você vai ver, o negócio virou uma bola de neve, né? Uhum. Uma E aí entra muito a questão da genética, né, com o transgeracional. O transgeracional é tudo que a gente herda geneticamente das nossas gerações para trás. E aí vem uma peça fundamental que é a epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é a percepção que você tem do ambiente. Então, se o seu ambiente não é favorável, talvez você ative algo daquela genética que você traz ali. Então, por exemplo, se eu e você vivemos o mesmo conflito, talvez isso não vai acarretar nada para mim e talvez possa gerar para você uma doença, um sintoma, né? Uhum. Dependendo dos óculos que a gente usa, né? Sim. Cada um tem os óculos aí que são individuais e que vão determinar os sintomas que nós vamos ter, né? Isso faz parte também desse aprendizado dessa alma, né? Porque o que Com você certeza. tem que aprender é diferente do que eu tenho que aprender e evoluir, né? Por isso que muitas pessoas que da mesma família, né, elas vivem situações muito semelhantes, né? O pai é o mesmo, a mãe é a mesma, os irmãos são os mesmos, mas cada um vai viver a sua história, né? Cada um E vai eu, ter uma imagem de pai, uma imagem de mãe, né? não, e eu tenho um exemplo disso na minha casa, né? As minhas meninas gêmeas, o mesmo tudo, a mesma barriga, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma data de nascimento, um minutinho de diferença e Pensa. completamente diferentes. Completamente. As necessidades são diferentes, a forma de reagir é diferente. Então a gente tem que olhar diferente também, né? Uhum. E assim também é a pessoa que chega até nós. A gente tem que olhar ali de forma individualizada. Individualizada, porque o que é bom para um não quer dizer que é bom para todos, né? Por O isso que meu só caminho é aprender o meu uma caminho. técnica não, né? É muito pouco, né? São anos de prática, né? Porque é com a prática mesmo que você vai percebendo e desenvolvendo essas coisas, né? Ah, com certeza. A prática faz toda a diferença. Não adianta a gente. Você pode estudar, estudar, estudar. Se não colocar a mão na massa ali, se não tiver a vivência, não vai não. Pois é, aprende na prática mesmo, né? E tem Porque gente que faz curso, né? Ah, agora eu fiz constelação. Ah, agora eu fiz reiki, fiz não sei o quê. Mas você vai lá, não, tô esperando agregar mais conhecimento aqui, mas não posso entender ainda não. pois é. E conhecimento que não é aplicado não adianta nada, né? Não adianta nada. Ele Não adianta. precisa ser aplicado, né? Precisa ser. E com coerência, né, Lisana? Uhum. Eu acho que a coerência é algo fundamental. Porque não adianta eu estar ali e te falar algo, sendo que aquilo ali é totalmente incoerente para mim, né? Sim, Então, o terapeuta, ele precisa ter coerência com o que ele está falando também, né? ele precisa ter experimentado, né? E é tão interessante isso, né? Porque, assim, não tem como você se tornar uma boa microfisioterapeuta se você não passou por essa técnica, se você não experimentou, né? Com certeza. E Nossa, isso é tem, importante. né? Então, assim, é experimentar, é vivenciar, né? Porque é isso que traz a sabedoria, né? Não, e a gente vai crescendo também como pessoa, né? Como profissional. E você vai vendo também quais são as suas dores. Porque eu Uhum. muito falo assim, ai, nossa, deve ser tão bom assim, não ter problema. Você tem essa técnica aí, então você não tem preocupação com nada, você não tem mais problema. Gente, né? Todo mundo tem. Todo mundo. Os desafios, eles vão ser para todo mundo. E a questão que eu acho, assim, muito importante é o terapeuta se trabalhar, né? Uhum. Porque como é que eu vou
te auxiliar, te ajudar, se eu não me trabalhei? Uhum. Não tem como, né? E muitas vezes a, a gente costuma comentar que, por exemplo, essa semana veio um monte de gente para mim com o mesmo conflito. Talvez eu tenha que olhar para o meu, né? Por que que o universo está me mandando aquele tanto de gente com o mesmo conflito? Pois é, mas geralmente, né, quando você está alinhado com o seu propósito, né, como terapeuta, as pessoas que chegam geralmente são aquelas pessoas que trazem uma demanda de algo que você já trabalhou em você. Muitas vezes, né? Muitas Muitas vezes. vezes é isso, né? Porque assim, como é que você vai ajudar se isso não está trabalhado, né? Eu não vou falar que é resolvido, não, porque a gente vai se trabalhando, né, o tempo todo, né? O tempo Porque todo. várias situações vão acontecendo, né? Mas é interessante que a gente pode observar isso, né? Às vezes, de tempos em tempos, muda o tipo de pessoas que chega até Muda, você, muda. né? E é importante a gente ficar atento a esses sinais, né? Eu percebo assim, as meninas, as minhas filhas, às vezes elas começam com um padrão ali, eu falo, gente, o que que elas estão querendo me mostrar? O que que eu preciso olhar em mim que elas estão me Sim. mostrando? E a Uhum. gente tende a colocar muito a culpa no outro de tudo. É Sim. sempre o outro, nunca sou eu. Uhum. Então a gente precisa assumir as responsabilidades. E aí a gente cai de novo naquela questão. Você vai olhar algo na minha sessão e você está pronto para trabalhar o que aquele algo está querendo mostrar? Se você não Uhum. tiver aberto, a gente não vai sair do caminho. A gente não vai conseguir caminhar, né? Eu queria que você me falasse uma coisa, que eu acho que isso é importante para todos, né, que estão buscando esse caminho aí, né? Como é que a gente lida com a frustração, né? No papel de terapeuta, lidar com a frustração de que não conseguiu um bom resultado com aquela pessoa, é, mas dentro do processo terapêutico, né? Aquela pessoa que vai embora, como que é Sim. isso? Né? Eu acho que é Isa, importante falar essa é uma disso, que porque assim, no início a gente sofre muito com isso, né? A gente se isso que eu ia coloca num falar. lugar de incompetente, né? Essa é De... uma questão que a gente tem que trabalhar muito. Uhum, Tem um professor, amigo, mentor, que é o Ivan Bonaldo, que eu aprendi muito isso com ele. Ele fala uma frase que é a seguinte: você tem que fazer 100% do seu 50% e o uhum, paciente 100% do 50% dele. Então, Lisana, se você se dedicou, se naquele momento ali você estava entregue, focado no paciente, fez o seu 100%, o resto é dele. Os uhum. outros, os outros 50% é dele. E quando você consegue entender isso, você sai dessa síndrome do Salvador aqui. É Porque não é isso. responsabilidade sua. Isso Não. não é responsabilidade sua. É uma carga muito pesada para o terapeuta achar que você tem que curar aquela pessoa ali. Não é Uhum, responsabilidade. Então, acho que essa é uma das primeiras coisas quem, né, quer seguir aí as terapias integrativas e tudo, é uma das primeiras coisas a ser trabalhada. uhum, E aí não é lidar com a frustração, é não querer ter o poder de fazer o seu e fazer o do outro. uhum, Você faz o seu. A outra parte é o paciente, né? É a pessoa que tem que fazer ou não. é Se você isso mesmo. continuar, a gente só muda aquela questão num estado mental diferente daquele que você criou.
Então, se você continua naquele mesmo estado mental de que aquele problema foi criado, ele não vai resolver. A causa tá lá, né? Tá lá. Se eu não continuar pedalando, né? Eu vou cair, né? Você vai Porque o cair, outro já não está segurando mais, né? Ele só está observando o caminhar, né? com certeza. É. Mas assim, apesar de todas essas dores, a terapia integrativa é um caminho maravilhoso, né? Assim, eu faço com muito amor, com muita dedicação, e à medida que a gente vai se trabalhando, que a gente vai trabalhando essa síndrome do Salvador, né, vai ficando muito mais leve. E o caminho vai ficando cada vez mais gostoso pra gente, né? Mais satisfatório. É porque é isso que você falou, né? Eu sou responsável pelo meu trabalho, né? Por aqui, é, é, e por aquilo que eu ofereço ao outro. Isso eu sou responsável, né? Agora, o que que o outro vai fazer com isso, cabe a ele. Não cabe Cabe a a ele. você, né? Você não pode falar com ele, você tem que colocar aqui. E ele quer colocar aqui, né? Sim, Né? não vai caber. E aí tem aquelas pessoas que você fala, como que você se enxergaria sem esse problema? Sem essa dor? Ah, não me vejo sem isso, não. Uhum, O quanto você quer, o uhum, quanto aquela dor ali, às vezes, está como um ganho secundário para você, né? uhum. Precisa, né? Precisa para até mesmo às vezes para continuar vivo, né? Exatamente. E aí Uhum, cabe ao terapeuta também identificar esses processos, né? uhum. E também encaminhar que a gente não está sozinho. A gente precisa do Sim. outro, a gente precisa das outras técnicas. Então, é trabalhar o ego, né? De saber que eu posso fazer essa parte, eu posso te ajudar nessa parte, mas tem um colega que pode te ajudar na outra, Uhum. né? E E- quanto mais você faz o bem para o outro, você quer o bem para o outro, é dessa forma que volta para a gente, né? a lei do equilíbrio, né? Quando eu vejo a necessidade do outro e eu posso dar aquilo a ele, né? Sem cobrança, né? Porque assim, eu dou aquilo. O que ele vai fazer com isso cabe a ele, né? Cabe a Agora, ele. se eu ficar cobrando que ele tem que fazer do jeito que eu quero que faça, já que fui eu que dei isso a ele, aí a coisa não vai acontecer, porque isso não é a contribuição, né? Contribuir com o outro é dar o seu melhor, né? E Uhum. aí isso acaba voltando para você, de alguma forma, né? De alguma forma. De Uhum, alguma forma. E aí a gente acaba caindo na questão de carregar o outro, né? Que não é o uhum. objetivo, que vai pesar para você. Às vezes, né, acontece comigo, provavelmente acontece com você, né, de começar a atender uma pessoa e aí vem uma, duas sessões e depois some. E aí depois começam a aparecer pessoas que ela indicou para poder fazer terapia. Aí eu acho muito engraçado, né? Porque É assim, muito. pô, fez uma, duas sessões e mas assim, vai indicando para outras pessoas, mas ele mesmo não dá conta, né? E aí a gente tem que entender, é o processo dele, é o É o processo. processo. Tanto que, assim, hoje é muito tranquilo para mim quando a pessoa fala assim: ah, eu acho que eu não vou fazer uma próxima sessão. Eu sofria demais com isso. Eu falava, nossa, o que que eu fiz de errado? Gente, a pessoa, até ali, naquele momento, é o que a pessoa deu conta. Uhum, Ou então, tem gente que chega e fala assim: ó, eu vou mandar o meu marido aqui porque nós estamos vivendo um problema aqui, o problema tá com ele, então eu vou mandar ele aqui. Oi, gente. aham, Aí chega a pessoa lá, ó, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui. pois Mas é. a minha esposa mandou eu vir aqui, então eu vim. O quanto você tá ali para resolver aquilo ali? O quanto Uhum, a outra jogou responsabilidade no marido,
de algo Uhum. que provavelmente é dela também, né? Pois é. E aí E aí, entrega às vezes, para você resolver uma questão que às vezes é dela, né? é. E É. aí, com criança é assim, demais. A Uhum. maioria das crianças que vem com uma questão, o problema tá no ambiente, Uhum. tá ali nos pais. E aí Sim. você começa a falar, né? Ah, mas e o relacionamento de vocês dois? Ah, não, mas isso não, não, mas isso aqui não tem nada a ver com. É isso aí. É É. esse o caminho. A criança capta tudo. Uhum. Aí você, de novo, não, eu quero resolver o problema da criança, mas a minha contribuição para esse problema eu não quero olhar. Uhum. É. Então, o terapeuta tem que estar muito atento a isso, para saber como trabalhar, como abordar, para quem indicar, né? São questões assim que eu acho que fazem muita diferença na nossa prática clínica, né, Lisana? Uhum. E que é o que você falou, a gente vai aprendendo com a prática. Vai Que isso aprendendo, é. ninguém é. Isso nos cursos geralmente você vai ensinar a teoria, o processo, né? Mas tem, entre aspas, maldades ali do atendimento, que é a prática. Até porque cada um é um. Pois é. Uhum. Isso que você falou, né? Às vezes você atender a esposa e ela, né? Ah, o meu marido vai vir aqui e tal. E às vezes acontece da própria pessoa, né? Ela marcar para o marido, né? Marcar o horário, né? Isso a gente tem Sim. que ficar muito atento, né? Às vezes a pessoa não E quer não estar faz ali, isso, né? não quer. Então, assim, então você conversa com ele e peça que ele marque o horário, né? Porque aí Sim. você responsabiliza o outro por estar ali, pelo processo dele, né? Porque senão eu estou vindo aqui porque ela falou que é para eu vir, né? Então não tem Uhum. responsabilidade nada disso, não, ele não se entrega, né? Ele não envolve, não se envolve no processo dele, né? Não se envolve no processo. Eu tenho muito hábito assim. Você saiu da sessão, né? Eu, Lisana, te indico fazer uma próxima sessão daqui a 2 meses. Eu deixo nas suas mãos. Você liga, você agenda, você marca, que o processo é seu. Pois é. Cada um tem que se responsabilizar pelas suas escolhas, né? E ficar com as consequências das escolhas, né? As consequências das escolhas, Uhum. com certeza. É o livre-arbítrio. Pois é. Uhum. Podemos escolher o caminho, mas tem que olhar para as consequências dele. E aí também entra a dor de ser um terapeuta, né? Eu acho que porque assim a gente parou e voltou tanto que eu acabei perdendo aqui no horário, né? Eu não O sei quanto tempo que a gente está aqui. Eu gostaria que você falasse uma frase, né? Eu vou tentar Ou, abrir a câmera aqui. ou um conhecimento seu, alguma coisa assim, né? Para deixar aí para as pessoas. É, e, não sei, falar alguma coisa, os seus projetos futuros aí, o que que você está pensando, né? Bom, Onde você vou está falar trilhando primeiro, aqui. vou falar dos projetos futuros, né? Eu estou fazendo uma formação em biodecodagem, que também é uma técnica francesa. É incrível, a formação é longa, né? São 3 anos de formação, eu estou no segundo ano. Já aplico algumas coisas, é super interessante. Também tem como base a origem emocional de sintomas, né? Então tá tudo integrado aí no o que a emoção traz de consequência, aquela emoção não liberada, né? Aquele ressentir ali, aquela emoção que você viveu no isolamento, que você viveu sozinho, no sentido de não compartilho, eu guardo só para mim, né? O que que aquela emoção, para onde ela vai? O que vai ter de Hum, consequência dela? Então, é uma técnica também muito transformadora que eu já agrego aí nos atendimentos. Uma frase, Lisana, que
sempre me tocou muito, que é do Carl Jung, né? Que ele fala: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, essa é uma frase que eu sempre levo para mim, dentro das minhas crenças religiosas. Quando eu estou atendendo, eu peço a Deus luz, eu peço a Deus discernimento, coerência, para que eu possa tocar em você dentro daquilo que você está preparado para receber, dentro daquilo que eu posso falar para você e te encaminhar com humildade, né, Elisana? De igual Uhum. para igual, Sim. né? Então, essa é a frase que eu deixo, que é uma frase que eu acho, assim, maravilhosa e que todo Bonita. terapeuta deve ter na mente, né? Uhum. É o cuidado e o respeito com o outro ser humano, né? É tratar o outro como você gostaria de ser tratado, né? Exatamente. É o mais Isso. importante. Uhum. Fundamental. É, né? Eu acho que esse é o maior aprendizado e aquilo que eu acho que talvez uma das coisas mais difíceis para a gente, né? Porque a gente se coloca num lugar muito superior, né? Ao outro, até a gente levar muita burdoada da vida, né? Então Até levar. a gente sai julgando todo mundo, sai, né? Apontando o dedo para todo mundo e aí a gente está sempre num lugar de muita prepotência mesmo, né? E E quando você tá ali de alma para alma, você não julga, a sua função não é julgar, né? A pessoa uhum, tem um porquê, um pra quê dela estar com aquele processo. Às vezes ela se tornou uma pessoa amarga de alguma forma, mas ela não nasceu lá daquele jeito. O que que aconteceu que ela, né? Que a processos ela alma não é viveu? assim, né? A Não alma é, não. não é, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, então é, tem toda uma questão, tem todo um fundo ali atrás daquela casca que a pessoa se Uhum, tornou, né? Então cabe a nós, como você disse, esvaziar de todos os julgamentos. Quem somos uhum, nós, né, para julgar? Você não sim, viveu o que eu vivi? Suas pois dores é. não são minhas dores, né? Uhum. Há muitos anos atrás, eu fui voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E lá eu aprendi que dor não se mede, né? A sua dor é sua dor, a minha dor é minha dor. Não tem como eu medir a sua dor, né? E Exatamente. às vezes, né, a gente como terapeuta escuta histórias e aí a gente acha, né, não no julgamento, né, mas o tanto que a pessoa, porque a dor é inevitável, né, o sofrimento é uma opção. Então, é, medir essa dor é quando a gente cai no sofrimento, né? Então, assim, se eu escolho sofrer, aí é muito difícil, né? Sair desse lugar de sofrimento, né? Com a dor a gente aprende, né? Com a dor a gente, Sim, né, vive essa experiência, e aí o quê? E a dor, ela promove um movimento de mudança, né? Que é justamente o luto, né? Deixar isso ir para que o novo venha, né? E agora, precisa. quando você cai no sofrimento, não tem jeito, porque você não enxerga nada, né? Você não enxerga nada Principalmente quando você culpa o outro pelo seu sofrimento. pelo sofrimento. Uhum. Então tem que acolher e tem que olhar para ele e fazer um movimento para mudar. Isso, né? É. Isso quando você fala, né, da casca, né? Nós não somos isso, né? Nós não somos essa tristeza, nós não somos essa dor, nós não somos esse medo, né? Eu aprendi isso muito com a psicoterapia reencarnacionista, né? Que ela fala disso, né? Eu não sou branco, eu não sou negro, eu não sou alto, eu não sou gordo, né? É uma casca que eu preciso estar nessa casca, né, para viver a minha experiência. Para viver. É uma adaptação, né? Foi o que o corpo
teve de ferramenta para sobreviver, para ir adiante, né? Uhum. E aprender com isso, né? Porque como você trabalha muito com o toque no corpo, né? Então, assim, é, o corpo, né, que é a morada da alma, né, é com isso, né, que você vai aprender a lidar com isso, né, vai aprender a lidar com essas diferenças, né, porque que um é alto, o outro é baixo, o outro é magro, o outro é gordo, o outro, sei lá, né, o outro tem um dedo torto, um olho torto, né, cabelo assim, cabelo assado, né, então, mas nós não somos isso, né? Mas nós, de alguma forma, precisamos estar nessa condição para aprender alguma coisa com isso, Precisamos. E né? olhar para isso. E nós, como terapeutas, a gente tem a responsabilidade de apoiar o outro nesse processo, né? Pois é, né? E que, assim, não podemos excluir nada, né? Né? Nada nem ninguém. Se eu rejeito esse meu corpo, se eu rejeito essa tristeza, se eu rejeito esse medo, né? Então, assim, alguma coisa vai compensar aí, né? E eu Ah, ensino isso para as meninas desde pequenininhas. A gente precisa olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. uhum, Não olhar não vai resolver. A gente precisa olhar. precisa. Precisa olhar e acolher, né? Com Faz certeza. parte, né? Isso faz parte da vida, né? Como um aprendizado, Faz né? parte da vida. E também, imagina que sem graça que seria a vida, né, Elisana? Se Sem os todo mundo fosse processos, né? perfeitinho, Não, a gente precisa dos processos, a gente está aqui para isso, né? né? A gente está aqui para isso, É para isso, evoluir. vai evoluir. Bom, Natália, foi muito bom conversar com você, né? Pena que não gravou tudo, ficou tudo partido, né? Mas eu acho que o Aí já final, começou a né? falhar. Essa última parte aí, né? Você falou muito disso da sua experiência, Ah, né? já começou a E eu falhar de acho novo que... aqui. Até Oi? desliguei a câmera mais uma vez. Até Ah, desliguei a câmera de novo que começou a falhar. mas eu acho que mesmo falando da postura do terapeuta, né? Falou-se muito também da postura do cliente, né? Do cliente. Que Uhum. chega buscando uma salvação, né, né, e nem sempre é assim, né, é aquilo que eu falei no início, né, é um processo, né, então nós precisamos ter o conhecimento, assimilar tudo isso, né, experimentar e depois que a gente passa para esse momento, que é esse momento de movimento, né, movimento para mudança, né, e Sim. é um E processo. nós precisamos do movimento. Uhum. Que Sempre. leva a vida toda, né? Leva a vida toda, a gente está aqui para isso, né? Lisanos, eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu fiquei muito feliz com todo mundo que entrou na live, que participou. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui conversando Eu com que, você. eu que te agradeço, honro muito o seu trabalho, o seu servir, né? Janeiro eu tô lá. Igualmente. Igualmente. A numerologia, super indico, gente. A numerologia, além de outras terapias que a Lisana faz, mas a numerologia foi algo que foi um divisor de águas para mim. Para Então, mim eu também indico. foi. É incrível. A gente acessa várias questões ali que a nossa alma traz e que a gente precisa olhar, né, Lisana? Olhar para isso. Então, Porque quando fica a gente tem consciência, né, desse propósito de alma, é, fica mais fácil a gente trabalhar, né? Porque aí a gente olha para a vida de uma forma diferente, né? diferente. Muito diferente. Isso é muito bacana mesmo. Bom, eu tenho muito que te agradecer, né? Eu que agradeço, foi É muito excelente. interessante, né? Porque eu até falei numa dos posts das lives, né? Porque é a sétima, né? Então, o sete, né? Ele é esse número que traz essa busca pelo conhecimento, para o entendimento, né? Daquilo que é oculto. E você veio falar muito disso, né? Porque é desse espaço fenomenológico, né? Que é a microfisioterapia e que são todas essas técnicas novas que estão vindo aí, né? Que é uma
Não, e o 7 sempre presente na minha vida. O Pois 7 é o é. número, assim, sempre esteve presente. Mais uma Pois vez é. ele aparecendo aí. Por isso que continua estudando, 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 né? Sempre buscando, né? E o importante é isso, né? É buscar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, né? E você está fazendo isso muito bem, né? Por isso que eu honro o seu servir, né? Isso é muito, Oh, muito bacana. igualmente, Elisana. Você é uma pessoa que eu admiro muito e que já percorreu um longo caminho aí, né? Pois é, e tem um tantão de caminho aí pela De frente caminho para para frente. percorrer ainda, né? Nós vamos nos Bom, apoiando aí nesse é, caminho. é isso aí. Bom, eu queria falar com vocês agora, só rapidinho, da próxima live, que seria a última para fechar esse ciclo de oito lives. A pessoa que foi convidada, por motivo de saúde, ela não vai poder fazer a live, mas segunda-feira eu estarei fazendo uma live comigo mesma. E eu vou trazer um tema que vem aparecendo no consultório, que é essa questão, até que você, Natália, você falou um pouco disso, né, que é a questão da espiritualidade, da fé, desse nosso caminho, né, de honrar as tradições religiosas familiares. Então, eu vou falar um pouquinho disso, falar um pouquinho da minha experiência, né, em relação a essa trajetória espiritual e religiosa também, como, como exemplo, né, de que quando a gente exclui isso na vida, o tanto que isso reverbera negativamente na nossa vida, né, que são as Nossa, escolhas. fantástico esse tema. Nós, Fantástico. nós fazemos escolhas, né, e aí a gente tem que ficar com as consequências As delas. consequências delas. É isso aí. Então, Estaremos lá na live segunda-feira que vem. a live eu vou falar sobre isso, né? Então, estão todos convidados, né? E mais uma vez, gratidão, né? Beijo para Vai ficar você. gravado para quem. Ah, tem uma mocinha aí. Ei, Essa aqui é a você, Mini. A Mini essa é a Como você não quis aparecer? Como você chama? Amanda. 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 Ah, é, e essa é a Ah, essa aqui. Gabriel. Gabriela. Tiver que aparecer, né? Pois é. Aham. Pois é, é interessante, né? A Amanda é mais, ela traz uma personalidade que é uma personalidade 4, né? Do fazer, do mais certinho, do planejado, dessa coisa mais fechadinha. A Gabriela vai para o lado da busca, do conhecimento do 7, não é? Ah, ela vai pro lado 7. Tá vendo? Por isso que elas são Mesma hora diferentes de aí, na nascimento, mesma barriga, mesmo dia. no mesmo dia, mas tem diferença aí, né? Não é? Então é isso aí, né? Então, muito Gratidão, Lisana, mais uma vez. Foi obrigada, muito bom estar gratidão. com você. Vai ficar gravado, tá? No Espaço Time, mas eu acho que vai ficar no IGTV também. Então as pessoas podem acessar e assistir novamente e, né, recomendar aí, tá bom? Então, um beijo grande. Obrigada, fica com Deus. Beijo. Boa noite. Gratidão. Boa noite. Tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite.